Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao NF Cursos Online, Cursos Microline, Pílula do Conhecimento. Nós estamos no ABA 7, Auxiliar de Escritório. Nós estamos na semana 5, aula 4. A pílula do conhecimento dessa semana será arquivamento, arquivo técnica de arquivamento e gestão de documentos. Esse vai ser o tema da pílula do conhecimento dessa semana. E aí, você que está chegando agora, associado, papel e caneta na mão, porque você vai passar por uma imersão. Aí, essa imersão consiste na metodologia comportamental, em que você tem o conhecimento, que é o C, o H, que é habilidade, e o A de atitude. O conhecimento visa você pegar uma informação e transformá-la em conhecimento, em sabedoria, em um assunto que você domina. Isso é o saber, conhecimento é o saber. Mas para que adianta você ter sabedoria se você não sabe utilizar? Então é muito importante que, além do conhecimento, você tenha a habilidade para saber fazer. Mas o que adianta você ter sabedoria, habilidade sobre aquele assunto, e não ter atitude para fazer a diferença? E aqui é que vem a metodologia comportamental completa. Você precisa fazer a diferença para entrar no mercado de trabalho. Você precisa fazer a diferença para ser um grande profissional. Você precisa fazer a diferença para ser sempre cooptado no mercado de trabalho. Dito isso, bora para o vídeo e para o slide. Preparado, então? Lembrando que nós somos um curso Top Performance 2017, voltado exclusivamente para projetos sociais. Nós trabalhamos com valores bem abaixo do mercado, apenas para a manutenção do projeto, que visa jovens de comunidades carentes, primeiro emprego, ou pessoas que estão buscando recolocação. E que não têm acesso a cursos gratuitos ou pagos do mercado. Então, você está no curso, um dos poucos cursos semipresenciais, top of mind desde 2017. Nós encaminhamos para o mercado de trabalho. Por isso, nós não formamos mocorongos, formamos profissionais de ponta. E você já faz parte desse possível colaborador que entrar no mercado de trabalho diferenciado. Bora, então, para a imersão? Papel e caneta na mão, maluco. E agora chegou a hora. Gestão de documentos correntes. Documentos correntes são aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, continuam sendo objeto de consultas frequentes. Trata-se daqueles documentos que o administrador precisa que estejam disponíveis imediatamente e, portanto, devem estar perto dele. Os procedimentos realizados para sua classificação, registro, autuação, controle da tramitação, expedição e arquivamento têm por objetivo facilitar o acesso rápido às informações neles contidas. São esses procedimentos que caracterizam os serviços de gestão de documentos correntes. Na administração pública ou privada, as unidades responsáveis por tais serviços são intituladas Protocolo e Arquivo, Arquivo e Comunicações Administrativas ou similares. Atividades de protocolo. As atividades de protocolo são um conjunto de operações que visa o controle dos documentos que tramitam o órgão, de modo a assegurar sua imediata localização, recuperação e acesso à informação. São elas: recebimento, ato de separar os documentos recebidos em oficial ostensivo ou sigiloso e particular. Os documentos de natureza sigilosa e particular deverão ser encaminhados aos respectivos destinatários. Os documentos de natureza ostensiva deverão ser abertos e analisados, verificando se a existência ou não de antecedentes. Em caso afirmativo, providenciar a juntada e, em caso negativo, classificá-lo, de acordo com o plano de classificação adotado. Atenção!
O setor de protocolo não pode recusar o recebimento de qualquer documento ou correspondência endereçado corretamente ao órgão ou a qualquer autoridade a ele pertencente, mesmo que a autoridade tenha determinado o não recebimento de tais pedidos. Classificação é o conjunto de operações físicas e intelectuais que consiste em analisar todo e qualquer documento no momento de sua produção, ou na ocasião de seu recebimento, atribuindo códigos de identificação que o associem ao seu contexto de produção. A classificação é a primeira intervenção que irá garantir a qualidade e os fundamentos para as atividades de descrição e avaliação. Sem o devido processo de classificação, podem ocorrer perdas irreversíveis na recuperação da memória institucional. Registro, autuação e controle da tramitação. Registro de documentos. Protocolar ou protocolizar é apor no documento que está entrando um carimbo e registrar a data, a hora do recebimento e o número de protocolo, ou registro dado ao documento. Autuação. Conjunto de ações mais conhecido como abertura de processo, que consiste em colocar o documento numa capa de cartolina própria para processos, onde será afixada uma etiqueta ou carimbo de protocolo, com número e data de entrada, no qual deverá ainda ser anotado o código de classificação, o resumo do assunto e, se proceder à distribuição, para as unidades destinatárias. Para autuar, o protocolo deverá observar se se trata de um único assunto, se contém assinatura e identificação do interessado e se está endereçado corretamente. Controle de tramitação. Os locais onde o processo tramita são chamados pontos de tramitação. Os funcionários responsáveis pelos pontos de tramitação farão o processo tramitar através de despachos, manifestações, pareceres e encaminhamentos, claros e completos, indicando o destino e as providências a serem tomadas. Para que se proceda à utilização dos dados, ao controle da movimentação dos documentos e para que se possa prestar informações sobre sua localização, as unidades devem enviar diariamente ao setor de protocolo as primeiras vias das guias de encaminhamento ou, se for o caso, registrar a informação em sistema informatizado. Expedição. Ao receber a correspondência para expedição, recomenda-se verificar se não faltam folhas ou anexos, numerar e datar a correspondência no original e nas cópias, preparar os envelopes, expedir o original e encaminhar as cópias ao setor de arquivamento. Atividades de arquivamento. São várias as rotinas que envolvem o arquivamento de um documento na fase corrente, e do cuidado dispensado a cada uma delas depende o bom atendimento ao usuário. Inspeção. Proceder à leitura do último despacho, verificando se, de fato, o documento destina-se ao arquivamento, ou se deverá obedecer a uma rotina de trâmite pré-estabelecida. Nem sempre os documentos são encaminhados ao arquivo com a finalidade de serem arquivados, mas para serem anexados ou apensados a outros ou simplesmente para fornecerem informação. Análise. Determinar sob que codificação deverá ser arquivado o documento. Caso não se trate de um documento já classificado pelo serviço de protocolo, a classificação ocorrerá nesta etapa. Ordenação. Dispor os documentos de acordo com a codificação, separando-os por guias de ordenação, fichas, em escaninhos ou classificadores. Nós vamos, então, agora para o artigo que fala sobre esses assuntos que vocês também irão estudar no dia a dia. Vamos lá para o assunto que fala sobre as 5 técnicas de arquivamento de documentos. Vamos lá.
técnicas de arquivamento de documentos que você precisa conhecer. Artigo de Marcelo Araújo, de 2019, do blog EBOX. Organização. Realizar uma gestão eficiente de documentos é um dos maiores desafios das empresas, pequenas e grandes, já que muitas vezes o fluxo de informações é intenso e faz-se necessário desenvolver técnicas de arquivamento de documentos para lidar com grande volume gerado. Por isso, no entanto, é fundamental entender a importância do arquivamento adequado de documentos e conhecer uma das técnicas mais utilizadas para gerir documentos arquivados e as vantagens oferecidas por elas. Selecionamos algumas informações sobre a importância do arquivamento eficaz de documentos, apresentando algumas técnicas de arquivamento que você deve aplicar na sua empresa. Continue a leitura e fique por dentro do assunto. Entenda a importância do arquivamento eficiente de documentos. Tanto nas pequenas empresas quanto nas grandes multinacionais, a gestão de documentos é uma tarefa delicada, fundamental, já que as informações contidas neles podem ser necessárias em qualquer momento. Em função disso, é essencial contar com critérios claros de arquivamento para facilitar a localização desses documentos. Isso se deve ao fato de que, muitas vezes, a necessidade de verificar uma informação ou mesmo de consultar um documento arquivado surge durante as operações do negócio e de forma urgente, sendo importante mantê-los organizados no modo otimizado. Conheça algumas das técnicas de arquivamento de documentos eficientes para utilizar. Explicamos aqui algumas técnicas de arquivamento que você deve aplicar na organização de documentos arquivados da sua empresa, com o objetivo de viabilizar a consulta e o gerenciamento das informações. 1. Arquivamento por assunto. Uma das técnicas mais empregadas na gestão de documentos é o arquivamento por assunto. Como o próprio nome já adianta, tal método consiste em realizar arquivamentos dos documentos de acordo com o assunto abordado neles. Isso permite agrupar documentos que tratam de tópicos correlatos e possibilita encontrar informações completas sobre determinadas matérias de maneira simples e direta, sendo especificamente interessante para a empresa que lida com grandes volumes de documentos do mesmo tema. Método alfabético. O método alfabético é uma das mais conhecidas técnicas de arquivamento de documentos, que se resume em organizar documentos arquivados de acordo com a ordem alfabética deles, e assim promovendo uma consulta mais intuitiva e eficiente. Como a própria denominação já indica, nesse esquema, o elemento principal é considerado o nome. Estamos falando de um jeito muito usado nas empresas por apresentar vantagem de ser rápido e simples. No entanto, quando se armazena um número muito grande de informações, é comum que existam alguns erros. Isso acontece devido à grande variedade de grafia dos nomes e também o cansaço visual do funcionário. Esse cansaço visual pode trazer problemas sérios de perda momentânea do documento e a perda de tempo procurando esse documento que pode estar arquivado no lugar errado. Para que a localização e o armazenamento dos documentos se torne mais rápido, é possível combinar tal método com escolha de cores. Dessa forma, fica mais simples encontrar a letra procurada. Esse método é conhecido como Variadex e utiliza cores com elementos auxiliares para o objetivo de facilitar a localização e recuperação dos documentos. Vai lembrar que essa é somente uma variação do método alfabético. É possível ainda combinar tal técnica de arquivamento por assunto, usando a ordem alfabética para subdividir a organização. Método numérico. O método numérico é a outra opção de arquivamento de uma rotina de escolha para empresas que lidam com um grande volume de documentos.
Ele consiste em determinar um número sequencial para cada documento, permitindo a sua consulta de acordo com o índice numérico previamente determinado. Como o próprio nome sugere, esse método é aquele que é aplicado quando os documentos são ordenados por números. É possível escolher 3 formas distintas de empregá-lo: numérico simples, cronológico, dígito terminal. Método numérico simples. Essa forma é usada quando o jeito de organizar é feito pelo número da pasta do documento. É muito mais aplicado na organização de pontuários métricos, filmes, processos e pastas de pontuários. Método numérico cronológico é um método empregado para fazer a organização dos documentos por data. É bastante aplicado para dispor corretamente documentos financeiros. E as fotos e outros arquivos que a data é um elemento essencial para a busca da informação. Método numérico dígito terminal. A partir do momento que se faz o uso de números maiores, com diversos dígitos, o método simples não é satisfatório. Isso ocorre porque ele acaba se tornando trabalhoso e lento. Por isso, nesse caso, o mais indicado é efetuar o método dígito terminal. Nele, a organização é realizada com base nos 2 últimos dígitos. Quando esses são idênticos, a ordenação é dada a partir dos 2 algarismos anteriores. Isso acaba tornando o arquivamento mais ágil e eficiente. Método eletrônico. O método eletrônico consiste em arquivar o documento de forma eletrônica, efetivando sua digitalização, o que favorece não só a organização deles de diversas maneiras diferentes e de acordo com o método que mais se encaixa nas preferências e nas necessidades da empresa, mas também é a gestão online e até mesmo remota. Método geográfico. Esse método é aquele usado quando os documentos apresentam a sua organização por meio de local. Isso é quando a empresa escolhe classificar o documento a partir do seu local de origem. No entanto, de acordo com a literatura arquivística, 2 normas precisam ser empregadas para que esse método geográfico seja concretizado de modo adequado. Confira. Nome do método geográfico 1. Que os documentos foram organizados por países, por estados, eles precisam ser ordenados alfabeticamente, assim que fica mais fácil torná-los localizados depois. Isso vale também para cidades ou mesmo países ou estados, sempre em pastas de ordem alfabética. Nesse caso, os capitais têm que aparecer no início da lista, uma vez que eles são normalmente as mais procuradas, tendo uma quantidade maior de documento. Norma de método geográfico 2. Ao realizar um arquivamento por cidade, quando não existe separação por estado, não há exigência de que as capitais fiquem no início. A ordem vai ser simplesmente alfabética. Entretanto, ao final de cada cidade, o estado que ela se corresponde vai aparecer na identificação. Até porque você também tem cidades homônimas, né? Importância da segurança no arquivamento de documentos. Além de facilitar a consulta, o arquivamento de documentos consegue auxiliar a empresa a estar em conformidade com as legislações vigentes, destacando inclusive os LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, sancionada em 2018. Tal legislação começa a vigorar em agosto de 2020 e tem como objetivo proteger o consumidor do uso indevido que as empresas podem fazer com seus dados. Como, por exemplo, de meio inapropriado para utilizar a informação de pessoas, nós podemos citar o repasse que as empresas costumam fazer de tais dados a outras companhias. As últimas então passam a incluir o consumidor em listas de e-mail e contatos sem um consentimento explícito deste, o que caracteriza uma situação bastante inconveniente. Arquivo morto. Dado o contexto, as empresas devem ter todo esse cuidado na hora de gerir seu arquivo morto, seja ele físico, seja ele digital. Em outras palavras, é necessário adotar uma série de procedimentos para realizar o descarte de alguns documentos depois que perderam a sua validade. Isso que significa arquivo morto em gestão de documentos. Se houver aplicação inapropriada ou vazamento de informações, por exemplo, a companhia correrá o risco de sofrer com multas e sanções, além de perder a credibilidade junto ao consumidor. Uma informação que pode ajudar bastante nesse sentido é o fato de que muitos documentos apresentam uma validade de 5 anos. Dentre eles, nós podemos citar
boletos, atas, pedidos, anúncios, revistas corporativas, entre outros. Microfilmagem. A microfilmagem é um procedimento relativamente novo, mas que pode ser muito útil na hora de armazenar com segurança os documentos. A técnica consiste em tirar fotografias de um documento e conta com respaldo jurídico. Alternativas para facilitar o compartilhamento do documento. Falaremos nas subseções a seguir sobre nuvens e digitalização. Elas são duas práticas que promovem consideravelmente o armazenamento e o compartilhamento de documentos. Nuvem. A computação em nuvem é uma tecnologia que só tende a ser cada vez mais usada pelas empresas. Um dos seus principais benefícios é a segurança, pois além de usar criptografia para a proteção dos dados, permite a realização de backups automáticos. A consequência disso é que a guarda de documentos passa a ser feita sem necessidade de intervenção humana, o que é algo sempre pacífico de erro. Com base no que foi dito há pouco, é fácil concluir que a nuvem ajuda muito, não apenas no armazenamento, mas também no acesso rápido aos documentos. Uma outra praticidade importante da nuvem é que o documento pode ser acessado em qualquer lugar, em qualquer hora, desde que o colaborador tenha dispositivo conectado à internet. Digitalização. A digitalização consiste basicamente em pegar um documento físico e convertê-lo em formato digital, como PDF. No entanto, vale salientar que o procedimento não é somente utilizar um scan e começar a digitalizar. Para que seja conduzido com eficiência, é preciso contar também com o sistema JED, Gestão de Emissão de Documentos. Nós, da Inbox, temos uma plataforma mobile responsável por digitalizar documentos e viabilizar o seu manejo. E assim você pode contratar outras instituições caso for necessário. Foi importante de artigo especializado para arquivamento de documentos. O documento, por sua importância, exige comprometimento e técnica para ser realizado de forma correta. Por isso é interessante que as empresas podem ter um suporte especializado. Além de orientar a respeito da melhor maneira de organizar, separar e identificar os documentos armazenados e arquivados, empresas especializadas oferecem sistemas de identificação e gestão mais eficientes, capazes de reduzir custos do seu negócio. Então, pense nisso que suporte para ajudar. Ou aprenda a importância desse aquilo do conhecimento para que você possa fazer a diferença nas empresas, ok? Principalmente pequenas e médias empresas. Vamos dar continuidade. É isso. Parando de tua apresentação e vamos para o nosso bate-papo antes de ir para o material didático. Uhum. Vamos então a apresentação dele. Vamos lá. Assim. Arquivos e técnicas de arquivamento. Antes de a gente começar a falar da apostila, vamos então relembrar que nós falamos de um vídeo, de um artigo, e você que precisa dessas informações para se transformar em conhecimento que é necessário para a sua imersão naquilo do conhecimento, porque você vai ser avaliado como consultor e vai ter uma nota máxima de 5. Eu espero que você consiga isso. A mesma coisa irá ocorrer agora com a apostila. Você também vai ler esse material
e depois vai fazer um questionário avaliativo. Portanto, é extremamente importante que você leia e releia esse artigo e faça o questionário avaliativo que o professor irá enviar para você, o consultor da aula presencial, e vai enviar para você. No final de 10 pílulas do conhecimento, você pode acumular 100 pontos, ou no mínimo 70 para poder passar, além de 75% de presença. Fechado? Fechado. Então, bora rapidamente para o material didático. Nós vamos falar sobre o quê? Sobre técnicas e arquivamento. Ok? Então, nós vamos falar sobre a importância do arquivo, o que são documentos, o uso desses documentos de diversas formas, o uso tecnológico, a sua forma e a seu método de arquivo, prevenção, utilização, princípios éticos do documento e assim por diante. Mas como eu não sou sua babá, o importante é que você, então, faça a sua parte, leia o material didático, se prepare para a avaliação que o professor irá fazer sobre o assunto. Ok? Vamos, então, para a janela da pílula do conhecimento dessa semana. O que, então, nós precisamos... do que precisa entrar na cachola para que você seja um excelente profissional de auxiliar de escritório nessa pílula do conhecimento? Da aula 4, semana 5. O arquivo, as técnicas de arquivamento e uso tecnológico de maneira correta. Extremamente importante, porque você vai ser aquele profissional que vai dar o suporte para o pequeno, médio empresário e para o meio. Portanto, essa aula é fundamental para que você possa fazer a diferença nos processos do dia a dia da empresa. Você não é um associado, se quiser fazer parte do grupo de estudo, fica à vontade, pode entrar em contato com a gente. Você vai pagar uma taxa módica e não vai ter prejuízo na hora de ir para o curso. Caso você não deseje que continuar sendo timoneiro do barco da sua própria aprendizagem, fique com a gente até as próximas aulas. Você é associado, você já é um vencedor. Continue com a gente, siga firme, estamos juntos e até a próxima.